Este relatório analisa os impactos negativos da guerra comercial estabelecida pelo presidente Trump contra a China de Xi Jinping, destacando como essa política tem prejudicado os Estados Unidos em múltiplos níveis. A imposição de tarifas elevadas, através da guerra comercial, sobre bens chineses e as subsequentes retaliações por parte da China desencadearam uma série de consequências econômicas, políticas e legais para os Estados Unidos de Trump, agravando a guerra comercial entre os dois países. Este relatório detalha o aumento das tensões comerciais, o impacto macroeconômico e setorial guerra comercial nos Estados Unidos de Trump, as ramificações políticas internas, os desafios legais enfrentados pelas tarifas de Trump e a resposta estratégica da China a essa disputa. A análise conclui com uma visão sobre as perspectivas futuras das relações comerciais Estados Unidos-China e as implicações geopolíticas mais amplas. A relação comercial entre os Estados Unidos e a China tem sido historicamente marcada por um crescimento significativo, especialmente após a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, OMC, em 2001. No entanto, essa relação também tem apresentado desequilíbrios comerciais persistentes, com um déficit comercial crescente para os Estados Unidos. Durante sua campanha presidencial e subsequente mandato, o presidente Donald Trump expressou repetidamente preocupações sobre essas práticas comerciais, alegando que os Estados Unidos estavam sendo prejudicados por práticas desleais, roubo de propriedade intelectual e um déficit comercial excessivo com a China. Motivado por essas preocupações, o presidente Trump implementou uma série de tarifas sobre bens importados da China durante seu segundo mandato. Essa escalada tarifária começou com a imposição de uma tarifa de 10% sobre bens chineses em fevereiro de 2025, citando a necessidade de conter o fluxo de fentanil para os Estados Unidos. No entanto, essa medida inicial rapidamente evoluiu para uma guerra comercial abrangente. Em março, a tarifa sobre importações chinesas foi elevada para 20%. Abril de 2025 testemunhou um aumento drástico nas tarifas, com a imposição de uma tarifa base de 10% sobre importações de quase todos os países, juntamente com tarifas recíprocas mais elevadas sobre países com os maiores déficits comerciais com os Estados Unidos. Especificamente para a China, a tarifa combinada atingiu impressionantes 145% em abril, incluindo tarifas relacionadas ao fentanil e as tarifas recíprocas. Esse aumento rápido e substancial nas tarifas sugere uma estratégia deliberada e agressiva da administração Trump para pressionar a China a alterar suas políticas comerciais. A magnitude dessas tarifas representa um afastamento significativo das políticas comerciais tradicionais e sinaliza uma tentativa de remodelar fundamentalmente a relação econômica entre os Estados Unidos e a China. Em resposta às tarifas americanas, a China retaliou com a imposição de suas próprias tarifas sobre uma variedade de bens importados dos Estados Unidos, incluindo produtos agrícolas, energia e bens manufaturados. Depois de elevar suas tarifas sobre bens americanos para 125% em abril de 2025, a China declarou que ignoraria quaisquer aumentos tarifários adicionais por parte dos Estados Unidos, indicando um limite para sua disposição de se envolver em uma escalada tarifária contínua. Essa postura sugere uma estratégia de demonstrar força e resolução, ao mesmo tempo em que reconhece os limites econômicos de tarifas cada vez mais elevadas. Ao retaliar com taxas tarifárias semelhantes, a China visa infligir dor econômica aos Estados Unidos. No entanto, ao declarar que ignorará aumentos futuros, a China demonstra uma compreensão de que tarifas excessivamente altas se tornam mutuamente destrutivas e podem não produzir mais vantagens estratégicas. O cenário atual é definido por essas tarifas elevadas e pela crescente intervenção do Judiciário dos Estados Unidos em relação à autoridade do presidente em questões tarifárias.
Embora a Suprema Corte não tenha emitido uma decisão formal sobre a legalidade dessas tarifas, as inúmeras ações judiciais que desafiam a autoridade do presidente para impor essas tarifas, particularmente sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, IEEPA, sugerem um reconhecimento implícito por parte do sistema judicial dos danos que a guerra comercial está causando à economia dos Estados Unidos. A guerra comercial estabelecida pelo presidente Trump contra a China desencadeou uma série de consequências econômicas negativas para os Estados Unidos, afetando indicadores macroeconômicos cruciais e setores específicos da economia. Várias fontes indicam que a guerra comercial está impactando adversamente o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, dos Estados Unidos. Análises de instituições como o JP Morgan Research prevêem uma redução no PIB global de até 1% devido à imposição de tarifas universais e tarifas ainda mais elevadas sobre a China. O Budget Lab da Universidade de Yale estima que as políticas tarifárias anunciadas podem reduzir o crescimento do PIB dos Estados Unidos em 0,9 pontos percentuais apenas em 2025. O Keele Institute for the World Economy prevê uma queda ainda maior, com uma redução de 1,6% na produção econômica dos Estados Unidos. Essas projeções de diferentes modelos econômicos convergem para a conclusão de que a guerra comercial não é apenas uma preocupação teórica, mas terá um efeito adverso mensurável na economia geral dos Estados Unidos. Além do impacto no crescimento do PIB, a guerra comercial também contribuiu para o aumento da inflação e pressionou os preços ao consumidor nos Estados Unidos. As empresas americanas, enfrentando custos mais elevados de bens importados devido às tarifas, muitas vezes repassam esses custos aos consumidores, resultando em preços mais altos para uma ampla gama de produtos. O Budget Lab da Universidade de Yale estima que as políticas tarifárias podem aumentar a inflação nos Estados Unidos em 2,3% a curto prazo. O Keele Institute for the World Economy prevê um aumento ainda mais significativo, com a inflação provavelmente subindo mais de 5%. Esses dados indicam que as tarifas estão levando a preços mais altos para os consumidores americanos, contradizendo possíveis alegações de que a China arca com o ônus principal. As tarifas são essencialmente impostos sobre importações, e os princípios econômicos sugerem que esses custos são frequentemente repassados aos consumidores por meio de preços mais altos, impactando diretamente o poder de compra das famílias americanas. A incerteza gerada pela guerra comercial também levanta preocupações sobre o aumento do desemprego e interrupções nos negócios nos Estados Unidos. A natureza imprevisível das políticas tarifárias de Trump cria um ambiente de incerteza que pode desencorajar as empresas de fazerem investimentos e contratações de longo prazo. À medida que as empresas enfrentam custos aumentados e demanda reduzida, elas podem ser forçadas a adiar planos de expansão ou até mesmo implementar demissões. A Coface, uma empresa de seguro de crédito, adverte que o desemprego nos Estados Unidos pode subir para 5-6% devido à guerra comercial, potencialmente mergulhando a economia em recessão. Essa incerteza criada pela guerra comercial está desmotivando o investimento e a contratação de empresas, levantando preocupações sobre possíveis perdas de empregos. As empresas precisam de previsibilidade para fazer planos de longo prazo, e as tarifas flutuantes e crescentes criam um ambiente de incerteza, levando a investimentos adiados, planos de expansão adiados e, potencialmente, demissões. À medida que as empresas lutam com custos aumentados e demanda reduzida. Além disso, a guerra comercial Estados Unidos-China tem o potencial de enfraquecer o dólar americano e desencadear fuga de capitais dos Estados Unidos. Uma guerra comercial sinaliza instabilidade econômica e riscos potenciais para os investidores. Isso pode levar a uma diminuição na demanda pelo dólar americano e por ativos americanos,
fazendo com que seu valor diminua e potencialmente desencadeando fuga de capitais, enfraquecendo ainda mais a economia. A COFACE observou que desde o início de abril de 2025, o dólar americano caiu em relação ao euro e os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos aumentaram, sugerindo uma saída de capital do país. Setores específicos da economia dos Estados Unidos foram particularmente afetados pela guerra comercial. O setor de manufatura enfrenta custos aumentados de materiais e componentes importados da China, apesar de algum potencial para o retorno da produção para os Estados Unidos. Embora o objetivo declarado das tarifas seja impulsionar a manufatura nos Estados Unidos, o impacto imediato é o aumento dos custos para muitas empresas que dependem de cadeias de suprimentos globais, potencialmente compensando quaisquer benefícios da redução da concorrência. Muitos fabricantes americanos usam peças e materiais importados em seus processos de produção. As tarifas aumentam o custo desses insumos, tornando os produtos fabricados nos Estados Unidos mais caros. Embora algumas empresas possam considerar o retorno da produção para os Estados Unidos, esse é um processo complexo e demorado que não alivia imediatamente as pressões de custo. O setor agrícola americano também sofreu significativamente devido às tarifas de retaliação impostas pela China sobre as exportações agrícolas dos Estados Unidos. A China é um grande importador de produtos agrícolas dos Estados Unidos e as tarifas de retaliação tornam esses produtos mais caros para os compradores chineses, levando a uma redução na demanda pelas exportações agrícolas dos Estados Unidos. Isso pode resultar em preços mais baixos para os agricultores dos Estados Unidos e em produtos não vendidos, prejudicando ainda mais a economia agrícola. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que as tarifas de retaliação da China causaram uma redução de mais de 27 bilhões de dólares nas exportações agrícolas dos Estados Unidos entre meados de 2018 e o final de 2019. Os consumidores de tecnologia nos Estados Unidos também enfrentam preços mais altos para eletrônicos, como smartphones, laptops e consoles de videogame, devido às tarifas sobre bens importados da China. A China é um dos principais produtores de eletrônicos de consumo, e as tarifas sobre esses bens aumentam seus custos de importação, que são então repassados aos consumidores americanos na forma de preços de varejo mais altos. O setor de varejo nos Estados Unidos também está sofrendo com o aumento dos custos dos bens importados e a possibilidade de escassez de produtos. Os varejistas importam uma quantidade significativa de mercadorias da China, e as tarifas aumentam o custo dos produtos vendidos. Eles podem tentar repassar esses custos aos consumidores, mas se os consumidores não estiverem dispostos a pagar preços mais altos, os lucros dos varejistas sofrerão. A redução dos pedidos devido à incerteza também pode levar à escassez de alguns produtos. Em última análise, a guerra comercial Estados Unidos-China impõe um fardo significativo aos consumidores americanos. Os custos das tarifas são frequentemente repassados diretamente aos consumidores, resultando em preços mais altos para uma ampla gama de bens e serviços. Por exemplo, a American Progress estima que as tarifas de Trump podem custar às famílias americanas uma média de uns $3.800 por ano. Além disso, a guerra comercial atua como um imposto regressivo, afetando desproporcionalmente as famílias de baixa renda, que gastam uma porcentagem maior de sua renda em necessidades básicas. A guerra comercial. Estados Unidos-China, sob a administração Trump, gerou significativas ramificações políticas dentro dos Estados Unidos, expondo divisões ideológicas e preocupações sobre o alcance da autoridade presidencial.